amor, tú vives. Olá, eu sou o pastor Marcelo Lima e é um prazer imenso estar com você novamente aqui através da TV Gazin para esse tempo de reflexão, meditação e no final eu poder orar e abençoar a sua vida. Você já parou para pensar um pouquinho como é que tem sido esse começo de ano? Como é que você tem trazido a sua vida até aqui? E muitas pessoas param para analisar sobre a vida e é importante nós pararmos para refletir até onde nós chegamos e até onde nós iremos. Agora, uma coisa importante, muitas pessoas gastam tempo ou até perdem tempo pensando a respeito de si mesmo, mas preocupado com o que os outros estão pensando a respeito delas. Nós não podemos viver a nossa vida pautados naquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Nós temos que viver na nossa vida, conduzir a nossa vida pautados naquilo que Deus pensa a nosso respeito. Às vezes nós somos sabotados até por nós mesmos, com aquilo que nós pensamos a respeito de nós. Mas quando nós aprendemos a identificar o que Deus pensa a nosso respeito, a gente consegue viver e desfrutar de uma vida bem melhor. Interessante, quando nós olhamos na Bíblia, muitas histórias na Bíblia nos chamam a atenção. Uma delas em particular está lá em Juízes capítulo 6, quando Gideão era um jovem, e a história de Gideão é fantástica. Eu vou resumir ela aqui para você, depois aconselho você a ler ela inteira. Mas a Bíblia fala que naquela época o povo de Israel fez algo que desagradou a Deus. E eles viveram 7 anos debaixo de uma opressão do inimigo. O inimigo vinha, os amalequitas vinham e saqueavam o povo de Deus, o povo de Israel. E naquela época Deus então levanta um homem chamado Gideão. Mas é interessante o começo da história de Gideão. Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão e fala: Deus é contigo, homem valente. Gideão fala assim: comigo? Ele fala assim: o que eu vi, Senhor, das histórias que contaram os nossos pais? Ele questiona Deus. Gideão está com a fé bem enfraquecida naquele momento. E quando ele é levantado, quando ele é chamado para esse trabalho, ele fala assim: eu sou valente? De que forma? Eu sou da menor tribo de Israel, sou da família mais pobre. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Então veja como esse homem olhava para ele mesmo, a visão que ele tinha dele. Ele tinha uma visão errada de Deus, na ótica dele Deus tinha abandonado o povo, mas na realidade nós sabemos que o povo havia se desviado de Deus. Ele olha para Deus como aquele que abandonou, ele olha para ele mesmo, dizendo assim: eu sou da família mais pobre, da menor de Israel, como é que eu posso fazer alguma coisa? E dali para frente, é interessante como a gente vê Deus trabalhando na vida dele e Deus mudando a mentalidade de Gideão. No encontro que ele tem com o anjo do Senhor, ele fala para o anjo assim: espera que eu vou preparar um alimento, não vai embora, não saia. E ele entra para dentro da sua tenda e o anjo fala: vou te esperar aqui. O anjo está debaixo de uma árvore frondosa. Quando o Gideão sai com o alimento, o anjo pede que ele coloque sobre uma pedra, e o anjo toca a vara no alimento, sai fogo por debaixo da pedra e consome todo o alimento. Essa é uma demonstração do sobrenatural. Isso mostra para nós quando o sobrenatural toca o natural. E nós precisamos nos acostumar com o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Ali Deus já estava mostrando para Gideão que Deus é capaz de fazer maravilhas, de que Deus é capaz do sobrenatural, do céu, invadir a terra. E aí a história vai se desenrolando, Gideão fala: poxa, eu vi o Senhor. Ele entra em pânico, porque ele fala: poxa, eu vi o Senhor. E aí o anjo então começa a falar com Gideão e fala assim: eu vou usar você. Eu estou parafraseando o texto. Ele fala: eu vou usar você para libertar o meu povo. Olha só, quando o homem tem um encontro com Deus, ele começa a mudar a mentalidade dele com relação a Deus, e ele entende o sobrenatural de Deus e se posiciona, ele é colocado num novo nível de autoridade. A Bíblia diz que quando o inimigo veio contra Israel, Gideão tocou o chifre de carneiro, e muitos do exército de Israel, muitos homens de outras tribos de Israel se juntaram a Gideão. 32 mil homens se juntaram a Gideão para guerrear contra o inimigo. E Deus fala para Gideão: não, tem muita gente aí, porque eu quero que o povo entenda que quem interveio foi eu e não o povo. E Deus fala assim: fala que aqueles que tiverem com medo, aqueles que estiverem, os medrosos, podem voltar para casa. E eu fico imaginando Gideão chegando e falando: olha gente,
Deus manda dizer aqui que aqueles que tiverem com medo podem voltar para casa. Muitos voltaram porque estavam com medo, mas Deus ainda assim achou aquele exército grande, falou, ainda tem muita gente, Gideão, desce para o riacho, que eu vou separar aqueles que vão com você para a batalha. E aí é um outro episódio interessante, quando Gideão chega com os homens no riacho, e Deus fala assim, Gideão, aqueles que falam para eles beber água, aqueles que levarem a água até a boca e lamberem como um cachorro lambe, separe. Aqueles que abaixarem a cabeça na água e beberem água direto do rio, esses você manda embora. E aí eu fico sempre pensando nesse episódio, imaginando a cena de Gideão vendo os homens abaixando a cabeça até a água e bebendo, e Gideão tendo que falar, vai embora, vai embora. E a Bíblia diz que aqueles que levaram água até a boca foram 300 homens. Imagina do início de 32 mil, agora restam 300. E Deus fala para Gideão, é com esses 300 que vocês vão livrar Israel. E quando a gente vai para o final da história, a gente vê o Gideão, a gente vê esses 300 homens entrando na batalha e gritando por Gideão e por Deus, homens que se tornaram leais a Gideão, e Gideão agora com autoridade dada por Deus, vencendo o exército inimigo e livrando Israel da opressão. Essa história ensina muito para mim e para você que quando nós temos uma visão certa sobre de quem somos em Deus, de quem Deus é e de quem somos nele, nós podemos muitas coisas. Então, meu conselho para você hoje não fique olhando para você com a ótica humana ou com o que os outros estão falando a seu respeito. Olhe para a sua vida, enxergue a sua vida com o que Deus pensa a seu respeito. Deixa eu orar com você. Pai, eu quero nesse dia orar por todos que estão me assistindo, me ouvindo nesse momento. Que nós juntos, tanto eu quanto eles, possamos entender quem nós somos em Ti, no Senhor. E não, Deus, vivemos uma vida para agradar os outros, vivemos uma vida de mentiras muitas vezes, de engano, mas sermos homens, mulheres, posicionados naquilo que o Senhor tem para nós. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Forte abraço, Deus te abençoe. Meu Deus não está morto.